Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de demonstrarmos o nosso amor por Ti, o nosso louvor a Ti, através dos nossos dízimos e ofertas, Deus. Te peço que o Senhor esteja abençoando esses recursos, te peço que o Senhor esteja abençoando os gestores desses recursos para que ele seja empregado da melhor maneira para o Teu reino e para a Tua glória, Senhor Jesus. Isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, eu quero convidá-los a que abram a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, versos 25 a 28. Efésios, capítulo 4, versos 25 a 28. Efésios 4, 25 a 28, a palavra de Deus nos diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos na presença do Senhor. E com essa certeza, com essa consciência, nós aguardamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite de culto e, de alguma forma, Senhor, termos um encontro significativo com o Senhor em todo o culto, de modo geral, e de uma forma particular, ao ouvirmos a Tua voz na exposição do Teu livro santo, da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e ajuda-nos a, pela fé, encontrarmos aquilo que viemos buscar aqui nessa noite, enquanto Te servimos e Te adoramos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor possa ser sempre abundante na sua vida e no seu lar. Amém? Meus irmãos, existem roupas para todos os tipos de pessoas, não é verdade? As nossas roupas, nós poderíamos até dizer que elas definem bastante da nossa personalidade e da nossa identidade. Alguém é mais tradicional, alguém é mais descolado, você pode perceber isso pela roupa que usa. E algumas roupas fazem grande distinção, por exemplo, entre militares e civis, entre prisioneiros e homens livres. A roupa define essas pessoas, entre estudantes e trabalhadores. E assim também acontece, assim também é naquilo que distingue a nova criatura de um velho homem, aquele que já nasceu de novo daquele que ainda não nasceu de novo. Existem roupas típicas que distinguem esses dois tipos de pessoas, aqueles que usam roupas novas e aqueles que usam farrapos, ainda do ponto de vista espiritual. A palavra de Deus nos diz, e nós temos estudado até aqui na carta aos Efésios, que é Deus quem faz um milagre na nossa vida, Ele transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, mas cabe a nós, ainda dependendo da graça de Deus, tomarmos as decisões necessárias para fazermos valer essa nova vida que o Senhor veio nos trazer. Cabe a nós tomarmos a decisão diariamente de trocar de roupa, tirar aquilo que agrada ao diabo e nos vestirmos daquilo que agrada a Deus. Essa decisão é minha, essa decisão ela é sua. Cabe a nós a decisão de sempre escolher o amor ao invés da falta de amor para com o nosso próximo. Cabe a nós a decisão de optar pela santidade ao invés de abraçar aquilo que o pecado, o nosso próprio pecado, vem a nos trazer. Afinal, nós somos novas criaturas. E nós estudamos há alguns domingos atrás com o pastor Marcos Alexandre, uma passagem anterior a essa,
ali por volta dos versos 20 a 24, onde nós somos instruídos a fazer exatamente isso, nos despojarmos do velho homem e a nos revestirmos do novo homem, uma vez que nós fomos renovados no nosso entendimento, fomos criados por Deus novamente, fomos feitos, portanto, novas criaturas. E nesses últimos meses, meus irmãos, desde a viagem missionária dos MVs ao Piauí, eu tenho me debruçado sobre esse assunto, estive falando sobre isso para vários grupos da igreja, sobre a questão do novo nascimento, a necessidade de nós experimentarmos o novo nascimento e desfrutarmos das consequências do novo nascimento na nossa vida. E eu compartilhei com esses grupos apenas uma parte que eu gostaria de me repetir aqui, se você já fez parte de algum desses grupos, é só um pedacinho que eu gostaria aqui de compartilhar agora com a igreja toda, a respeito de uma pesquisa surpreendente que foi feita há cerca de 10 anos nos Estados Unidos por um instituto de pesquisa cristão chamado George Barna. E esse instituto, ele procurou fazer um mapeamento sobre o comportamento ético dos cristãos evangélicos protestantes nascidos de novo nos Estados Unidos. E o resultado foi estarrecedor, muito preocupante, porque George Barna, o próprio fundador e presidente desse instituto, num dos seus livros, ele escreveu o seguinte: o cristianismo norte-americano fracassou grandemente desde meados do século XX, porque os discípulos de Jesus dos dias de hoje não agem como Jesus. E a sua pesquisa, o seu levantamento veio corroborar essa sua afirmação. E seguindo, os cristãos evangélicos estão a ponto hoje de assumir estilos de vida tão hedonistas, tão materialistas, egoístas e imorais quanto os do mundo em geral, crentes nascidos de novo. E alguns exemplos da pesquisa que ele fez ilustram isso. Eu vou citar apenas 2, eu tenho outros aqui, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Nesse levantamento eles chegaram à seguinte constatação: tragicamente, o percentual de homens cristãos envolvidos em pornografia não é muito diferente do número dos não salvos. E de novo, a pesquisa foi feita com pessoas tidas como nascidas de novo. Um outro exemplo, e eu vou adiante, a probabilidade, nessa pesquisa se percebeu isso, de um crente se divorciar, é parecida com a de um casal não crente, 1% a menos apenas, sendo que 90% dos divórcios ocorreram após aceitarem a Cristo. Não estamos falando de pessoas que tiveram uma infeliz experiência antes de conhecerem a Cristo, com outra cabeça, vivendo um outro estilo de vida, mas aqueles que se dizem nascidos de novo. E eis que, em meio a essa pesquisa e a essas conclusões, alguém lança uma bomba no recreio dos teólogos e escritores norte-americanos, quando soube dessa pesquisa. E quem fez isso foi ninguém mais, ninguém menos do que John Piper, já conhecido, a gente cita ele aqui várias vezes, é um pastor batista, mas ele é calvinista, que já é uma volta às origens da igreja batista norte-americana, e ele então se propõe a virar a mesa em relação a essas conclusões. Ele se mostra extremamente indignado e insatisfeito com a conclusão dessa pesquisa do Instituto George Barna. E ele pergunta então ao Instituto: qual foi o critério que vocês utilizaram para aferir se essas pessoas de fato eram nascidas de novo? E a resposta veio: foram pessoas que declararam que tinham um compromisso pessoal com Jesus, feito no passado e que ainda era importante para elas, e além disso afirmaram que creem que vão para o céu porque confessaram seus pecados e aceitaram Jesus como seu Salvador. Esse foi o critério adotado na pesquisa para identificar alguém como nova criatura, alguém que nasceu de novo. Quando John Piper fica sabendo disso, então ele mais uma vez volta à carga com redobrada indignação. Isso não é possível. O máximo que se pode concluir dessas respostas é que essas pessoas entenderam o plano da salvação, foram bem doutrinados. Mas nada foi dito a respeito de como é que essas pessoas vieram a encontrar o novo nascimento, como é que se deu o novo nascimento. É apenas uma declaração verbal, é apenas uma profissão de fé que essas pessoas estão verbalizando.
E ele então conclui a sua indignação com as seguintes palavras: quando o grupo de pesquisa Barna usa a expressão nascido de novo para descrever esses cristãos professos, comete um grande erro. Difama a preciosa realidade bíblica do novo nascimento, ao dizer que os regenerados não têm maior vitória sobre o pecado do que os não regenerados. Essa é a indignação dele. É um zelo com a doutrina, é um zelo com a revelação que o próprio Deus nos deu a respeito do que é o novo nascimento e do que o Espírito Santo faz no coração, na vida, no caráter, na conduta de alguém que se encontra com Jesus. E por isso nós temos então um dilema no momento, na igreja norte-americana, que eu creio que não é muito diferente da igreja brasileira. O John Piper está correto, e isso significa que hoje nós temos nas igrejas evangélicas, presbiterianas ou não, as igrejas de modo geral, multidões de crentes não nascidos de novo. Crente não nascido de novo, porque ele crê, ele sabe, mas ele não nasceu de novo. Ou então o George Barna está correto e o que nós temos hoje é a constatação de que, infelizmente, o novo nascimento hoje não muda mais radicalmente o coração do pecador. Foi-se o tempo, bons tempos aqueles, em que um crente nascido de novo era realmente diferente daquele que não havia nascido. Por isso, meus irmãos, eu me propus nesses últimos 90 dias, em diversos grupos da igreja, a refletir sobre isso com os irmãos, porque nós precisamos compreender melhor, experimentar de fato, pregar mais e desafiar ao novo nascimento. Voltando para Efésios, é muito oportuno o estudo que nós estamos fazendo da carta de Efésios, porque essa é a temática do livro. O livro se propõe exatamente a definir mais claramente qual é a identidade, o que é uma pessoa nascida de novo e o que é essa comunidade chamada igreja, formada pelo ajuntamento dos crentes. E isso é necessário, meus irmãos, porque nós vemos crescer multidões de crentes desviados e agora crentes desigrejados, que o desviado ele realmente voltou para o mundo e abandonou a fé. O desigrejado ele diz, Jesus Cristo sim, igreja não. E já começamos a perceber um terceiro grupo também, que são os semi-igrejados. Aqueles que são da igreja, se referem como a sua igreja, e eles comparecem na Páscoa, o dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, Natal e passagem de ano. São semi-igrejados, porque eles não têm um envolvimento maior, um compromisso maior com a igreja, e todas essas pessoas e todos esses grupos manifestam uma desvalorização em relação à igreja. E por isso o livro de Efésios ele é muito oportuno, porque ele vem tratar exatamente disso, o que é ser cristão e o que é ser uma comunidade cristã. Nós vimos desde fevereiro até aqui, nos 3 primeiros capítulos, a parte teológica do livro, a doutrina que nos fala dos privilégios espirituais da igreja. E a título de refrescar a memória dos irmãos, eu cito aqui um resumo excelente de John Stott. Através de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, Deus está criando alguma coisa inteiramente nova. Não apenas uma vida nova para os indivíduos, mas sim uma nova comunidade, e esta é uma visão magnífica. É disso que trata Efésios capítulo 1, 2 e 3, essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo em indivíduos e nessa nova comunidade internacional. E chegamos agora no capítulo 4, na parte prática do livro, onde Paulo vai falar das responsabilidades espirituais desta comunidade tão privilegiada. O apóstolo Paulo, ele entrega assim, a partir do capítulo 4, ele nos entrega o prato feito da doutrina, pronto para consumo na prática. E é aqui que nós entramos, então, desde as últimas pregações, no capítulo 4, onde nós vemos o nosso dever como cristãos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo lança uma pergunta, ou ele lança um desafio, melhor dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Veja que nós somos chamados à responsabilidade a partir do capítulo 4. Nós temos um chamado maravilhoso, um grande privilégio, e se espera de nós um andar digno, um andar condizente, à altura desse chamado
que nós recebemos. E como seria esse nosso desempenho? O que é esperado de nós? Me permita citar Stott novamente. Fomos chamados para ser um só povo e devemos cultivar a unidade. Fomos chamados para ser um povo santo e devemos cultivar a santidade. Portanto, o capítulo 4, ele trata dos versos 1 a 16, do que é a unidade do povo de Deus, porque isso faz parte do nosso chamado, e todos nós deveríamos contribuir para essa unidade, e a partir dos versos 17, entrando no capítulo 5 adiante, nós vamos ouvir aqui a palavra de Deus nos chamando para uma vida de santidade, que é aquilo que também é esperado de nós. E nesses versículos iniciais de 17 a 24, irmãos, nós ouvimos falar exatamente desse processo em que nós podemos experimentar a santidade, que é o despojar o velho homem, revestir o novo homem, uma vez que a nossa mente, o nosso caráter já foi transformado pelo Espírito Santo numa nova vida, numa nova criatura. Esse é o conceito que nós precisamos entender, pelo qual nós vamos conseguir vencer a luta contra o pecado. Não tem outro jeito, meus irmãos. Se nós não entendermos isso, se nós ficarmos lutando com as nossas próprias forças contra o pecado, nós vamos desistir vez após vez, vamos tentar para não conseguir, tentar de novo, e a um ponto em que nós vamos desacreditar de nós mesmos. Mas não é acreditando em nós mesmos que nós vencemos o pecado, mas é nos apropriando dessa obra que o Espírito Santo faz em nós, nos transformando em novas criaturas e agindo responsavelmente diariamente em tirar o velho homem e vestir do novo homem. E aí nós chegamos ao nosso texto de hoje. Fiz toda essa retrospectiva para refrescar a memória dos irmãos, porque eu creio que agora nós vamos embalar novamente na série de Efésios até o final do ano. A partir do verso 25, que é o versículo dessa noite, o apóstolo Paulo ele sai do geral então e do conceito para o particular e para o concreto, para a prática. O nosso comportamento, o que ele vai dizer, deve ser consistente com o tipo de pessoa que nós nos tornamos em Jesus Cristo. E nós vamos então, meus irmãos, agora olhar mais de perto os versos 25 a 28, e nós vamos poder perceber nesses versículos que o novo nascimento é inconfundível. Uma nova criatura, ela é inconfundível, ela não se mistura, ela não se torna algo embaçado e parecido com aquele que ainda não é uma nova criatura. E eu quero convidar você a imaginar que nós vamos agora conhecer de dentro e por dentro o guarda-roupa de uma nova criatura. Quero convidar você a pensar comigo, imaginar comigo o pecador arrependido, que foi feito uma nova criatura, tirando os mulambos. Não sei se você conhece essa expressão, conhece? Mulambo. Mulambo é farrapo, né? Tirando os farrapos da velha criatura e vestindo a roupa nova, a vestidura branca de uma nova criatura que nos é dada por Jesus, vestes limpas, vestes libertadoras para nós. Vamos à primeira peça então do guarda-roupa. A primeira peça de roupa de uma nova criatura é a veste do falar como uma nova criatura. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Todas as três exortações que Paulo fala no texto que lemos agora à noite, seguem o seguinte, ou têm o seguinte padrão. Há um aspecto negativo que é mencionado, sobre aquele padrão comportamental, depois vem o aspecto negativo, e depois a justificativa pela qual nós deveríamos adotar o padrão positivo. Em outras palavras, nos mostra o farrapo sujo de um caráter não transformado pelo Espírito Santo, o caráter limpo e transformado, a roupa nova de um coração transformado e a motivação para nós fazermos a permuta da nossa vestimenta ou da nossa roupa. Deixa a mentira, fala a verdade, porque somos membros uns dos outros. Uma nova criatura, meus irmãos, ele se reveste dessa peça de roupa, do falar sobre o efeito desse novo coração que Deus lhe deu. E a verdade, meus irmãos, ela é uma característica básica do caráter cristão, da vida cristã mais básica, deve incluir a verdade.
E já a mentira é uma característica própria do mundo sem Deus, das pessoas que não têm uma vinculação com Deus, que não têm um coração transformado. Basta você ver as notícias diárias, os problemas, as situações todas da nossa sociedade, você vai perceber a mentira pululando em todos os lados, em todos os cantos. Até as nossas eleições esse ano têm tido essa marca, como a mentira tem sido usada indiscriminadamente como ferramenta de promoção eleitoral. Agora, enquanto o homem natural, ele precisa ser premiado para falar a verdade, quem nasceu de novo deve falar a verdade sempre, em quaisquer circunstâncias. Isso é a palavra de Deus que está diante de nós, nos dizendo, meus irmãos, porque nós somos novas criaturas, não porque nós queramos ser moralistas, legalistas, superiores aos demais, mas é inevitável, é inconfundível, uma nova criatura não pode ser uma pessoa mentirosa. O texto bíblico que nós lemos, quando diz deixando a mentira, usa a mesma expressão do verso 22 do capítulo 4, quando Paulo diz que nós devemos nos despojar do velho homem. No original é a mesma palavra. Deixar a mentira é o mesmo que despojar da mentira. Despojar do velho homem é a mesma coisa que deixar de lado o velho homem. São expressões idênticas. E diversas são as passagens na palavra de Deus que exaltam a verdade que deve existir na boca, nos lábios e na língua do povo de Deus, de alguém que tem uma aliança com o Senhor. No Antigo Testamento, por exemplo, Zacarias 8,16, nós encontramos: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Mas nós precisamos também nos lembrar, meus irmãos, de uma outra passagem bíblica que nos orienta a como buscar a verdade, porque a verdade pode ser buscada de maneiras equivocadas. E o apóstolo Paulo, para não deixar isso acontecer, ele diz em Efésios 4,15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que acontece, meus irmãos, quando nós buscamos a verdade sem amor é que prevalece a agressividade. E muitas pessoas hoje estão adotando esse discurso e essa conduta até na defesa da ortodoxia teológica. Nós temos pessoas na nossa igreja reformada que muitas vezes são capazes de defender as verdades ardorosamente, mas sem um pingo de amor, sem um pingo de misericórdia. Por outro lado, meus irmãos, se nós buscarmos o amor em detrimento da verdade, nós vamos experimentar a falsidade, a leniência com o erro, com o pecado, em nome do amor. E as duas coisas precisam ser equilibradas para que haja o crescimento harmônico que nós acabamos de ler. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E como eu disse, para cada exortação, com seu aspecto negativo e positivo, há uma motivação para nós fazermos isso. E a motivação vem a seguir no verso 25. Motivação para trocar de roupa, porque somos membros uns dos outros. E é claro que nós não devemos mentir para ninguém, mas o foco aqui do apóstolo Paulo é principalmente na comunidade cristã, é principalmente na igreja. No meio do povo de Deus, a mentira entre nós, a falta da verdade entre nós, é algo que jamais deveria acontecer, porque isso compromete a nossa unidade. Nós somos membros uns dos outros. Se começarmos a ser falsos uns com os outros, mentirosos uns com os outros, nós não confiaremos uns nos outros e não haverá a unidade que precisa existir entre nós. John Mackay, ele diz que se não devemos mentir a ninguém, mentir aos irmãos é como dar uma facada nas partes vitais do corpo de Cristo. É quase que um harakiri, né? Não sei se vocês lembram disso. É aquela tática suicida dos japoneses, ferindo o seu próprio corpo e tirando a vida do corpo. E, meus irmãos, essa é uma das razões porque o testemunho da igreja, a missão da igreja, vem estando comprometida no nosso país. São tantos os escândalos, tantas as mentiras, tantas as falsidades na igreja espalhada por esse país, que muita gente já cansou da igreja, já se decepcionou com a igreja,
Percebam que se a igreja brasileira estivesse mais atenta ao que o apóstolo Paulo fala e ensina, e realmente fizesse valer a verdade, nosso testemunho seria muito melhor do que tem sido de um modo geral. É isso, portanto, meus irmãos, a primeira peça do guarda-roupa. Ninguém, senão Jesus, pode transformar um mentiroso num homem e numa mulher de palavra, alguém falso em alguém autêntico. Essa é uma roupa nova para vestirmos sempre a cada dia. A roupa nova do falar com veracidade, com integridade, com confiabilidade. O novo nascimento, ele é inconfundível. E o nosso guarda-roupa denuncia se somos ou não uma nova criatura. Mas há uma segunda peça de roupa que nós precisamos atentar aqui. Se a veste do falar faz parte do guarda-roupa, bisbilhotando por dentro do guarda-roupa, a gente percebe também que a veste do sentir de uma nova criatura deve fazer parte do nosso vestuário. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A roupa nova de uma nova criatura deve incluir o sentir, as emoções, sob o controle e sob a ação do Espírito Santo e não sob o controle da sua própria carne, da sua própria natureza pecaminosa. Uma nova criatura, ela está apta, ela está capacitada pelo Espírito Santo de Deus a manter sob controle, a autocontrolar a sua ira, de modo a não pecar. Mas nós precisamos, para entender o texto com clareza, reconhecer que o texto não proíbe a ira, mas ele diz para a gente, ao irar, não pecar. Isso significa, meus irmãos, que tem ira boa e ira ruim. Isso me faz lembrar colesterol, não tem colesterol bom e colesterol ruim? O HDL, o LDL, pronto, agora você já entendeu então que tem a ira boa e tem a ira ruim. Deus, por exemplo, se ira, é a ira boa. Boa é para quem está já perdoado dos seus pecados, o sangue já limpou de tudo, o sangue de Jesus, mas para quem não está, é uma ira terrível. Mas é uma ira justa, é uma ira verdadeira, uma ira que nós podemos aplaudir, a ira de Deus. E no próprio livro de Efésios, no capítulo 5, 6, nós encontramos sobre a ira de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No mundo em que nós vivemos, é quase que uma blasfêmia dizer que o inferno ainda existe. Desculpe se eu surpreendi alguém aqui agora, mas o inferno ainda existe e sempre vai existir. Deus instituiu o inferno como um lugar de punição para o diabo, os demônios e os seguidores de Satanás. E aquele conceito de que Deus é bom e Deus é pai, que Ele não pode lançar ninguém no inferno, é mentira do diabo. Deus é bom, Deus é pai e pode sim lançar pecadores ao inferno, porque a sua ira é justa. Deus fez tudo o que é necessário para redimir o pecador e levá-lo para o seu reino. Mas o pecador rebelde vira as costas para Deus e ele será punido eternamente por ter desprezado a revelação de Deus na natureza, na Bíblia e em Cristo Jesus e ter vivido em rebeldia contra o Senhor. Deus é o justo juiz de toda a terra. Essa é a ira boa. E o cristão deve se irar assim, sem pecar. O cristão deve praticar a ira boa, a ira cristã. E que ira boa seria essa? Seria a ira, meus irmãos, contra a injustiça, a ira contra a maldade, a ira contra aquilo que está errado e que nos leva a reagir ao que nós vemos acontecendo à nossa volta, no nosso próprio coração. Nós devemos ficar irados com o pecado dentro de nós e não darmos trela para ele, não darmos margem para ele. Na nossa casa, na nossa igreja, na sociedade, nós devemos ter pessoas que se posicionam ao lado da verdade, com amor, mas que se posicionam e que, se preciso, tomam medidas mais firmes para fazer valer aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Essa é a ira construtiva, meus irmãos. Salmo 119, 53, o salmista inspirado diz assim: de mim se apoderou a indignação,
por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Olha aqui o salmista irado, por causa do abandono da vontade de Deus. Essa é a ira construtiva que nós temos que praticar, meus irmãos, que nos leve a virar a mesa dos cambistas da moral contemporânea, ou a mesa contemporânea, melhor dizendo, dos cambistas da moral, daqueles que estão querendo inverter aquilo que Deus revelou por suas próprias ideias e posicionamentos. Nós devemos, meus irmãos, dizer com as nossas palavras aquilo que nós acreditamos que é certo, mesmo que isso nos exponha. Façamos isso com sabedoria, na palavra certa, na hora certa, mas assim nós devemos ser. Devemos ter atitudes de resistência ao erro. Eu já decidi, por exemplo, que eu vou praticar o voto irado nos próximos dias. Eu quero conclamar você também a praticar um voto irado, não importa qual é o seu candidato, mas desde que seja essa a sua motivação. Se você vê a nossa sociedade e no cenário político, aqueles candidatos que estão concorrendo à presidência da República, e entende que um dos dois, qualquer um dos dois, na sua avaliação, é aquele que melhor representa, que mais se harmoniza com os valores do reino de Deus, em relação à moral, em relação à educação, em relação à economia, à sustentabilidade ambiental, em relação também ao cuidado com o pobre e com o necessitado, dê um voto irado. Irado contra a injustiça, contra a maldade, contra a falta disso que você vê na nossa sociedade. E escolha aquele candidato que você acha que melhor represente os interesses do reino de Deus no nosso país. No dia 7 de setembro eu preguei aqui e eu disse que o nosso compromisso não é com o PT e agora nem com o PSDB, mas é com a agenda do reino de Deus, e que nós saibamos escolher entre esses dois partidos, entre os dois candidatos, aquele que melhor sirva, mesmo que inconsciente disso, aos interesses do reino de Deus. O rei Ciro, um rei ímpio na Pérsia, foi chamado servo de Deus, porque ele fez a vontade de Deus, mesmo não estando consciente. Mas essa é a ira boa, meus irmãos. Tem a ira ruim. A ira ruim nós devemos abrir mão dela. O cristão não deve se irar quando se tratar do mulambo do velho homem chamado ira. Quando se tratar do farrapo da ira ruim, é a ira LDL. Tá bom? A ira ruim, meus irmãos, Bryan Chapell ele colocou muito bem, dizendo que essa ira ruim, é um ácido que destrói a sua própria embalagem. Se você deixar essa ira dentro do seu coração, você vai ser destruído por ela. Horácio, um filósofo romano do século VI a.C., ele diz que a ira ruim é um estado de loucura temporária. A gente faz coisas impensáveis quando a ira ruim toma conta da gente. Provérbios diz: o que presto se ira faz loucuras. A ira ruim, nós devemos abrir mão delas, meus irmãos. E a ira congelada em ressentimento é uma ira ruim. Aquela ira que passa para o dia seguinte. Por isso, Paulo diz que não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, porque para o judeu, quando o sol se punha, acabou o dia e começou outro. A gente não deve deixar essa ira não tratada, fermentando, fervilhando dentro do nosso coração. O salmista diz no Salmo 4:4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Agora o motivo para nós não agasalharmos a ira ruim no nosso coração e darmos vazão à ira boa nos momentos certos, vem a seguir, para que nós não estejamos dando ao diabo uma oportunidade na nossa vida. Não deis lugar ao diabo. Não vamos deixar fazer da nossa ira descontrolada e destemperada uma oportunidade para o diabo semear o mal na nossa vida. Lembra que Arquimedes disse: dei-me uma alavanca de tamanho apropriado e eu moverei o mundo? Já pensou dar uma alavanca para Satanás na sua vida? É o que a ira representa. Uma alavanca para o diabo alavancar a sua vida, a minha vida, para o desastre. Meus queridos, ninguém senão Jesus pode transformar uma pessoa destemperada num homem manso como Jesus. Ninguém senão Jesus pode ensinar a um homem ressentido, uma mulher ressentida, a generosidade do perdão e do desprendimento do ressentimento. Só Jesus também pode fazer de nós pessoas que tomam posições iradas, no lugar certo, na hora certa, na intensidade certa. Essa é uma roupa nova para se vestir sempre.
A roupa nova do sentir com mansidão e um gênio controlado faz parte do guarda-roupa de uma nova criatura. E eu quero concluir, meus irmãos, para a gente poder fechar esse guarda-roupa e cada um pegar a sua roupa nova e vesti-la nessa semana. Nós temos aqui uma terceira peça de roupa que vem no verso 28. Se falamos da veste do falar de uma nova criatura, a veste do sentir, agora vem a veste do agir como uma nova criatura. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Roubo egoísta é o aspecto negativo, o trabalho generoso é o aspecto positivo e a motivação a acudir ao necessitado. Novas criaturas, meus irmãos, usam roupas limpas e não roubam. E é interessante, meus irmãos, que na sua Bíblia tem uma tradução aí que difere um pouquinho do original. Talvez os tradutores acharam que assim geraria menos confusão, mas na sua Bíblia está escrito assim, aquele que furtava, não furte mais. No original está assim, aquele que furta, não furte mais. A New American Standard Version, ela manteve essa forma de traduzir. O tempo é presente. Paulo está dizendo, você crente, que está roubando, pare de roubar. Ele faz uso da sua autoridade para dizer isso à igreja em Éfeso, meus irmãos. Agora, pode um crente ainda estar roubando? Uma nova criatura ainda está roubando? Isso soa contraditório e talvez por isso os tradutores preferiram fazer um pequeno ajuste para não gerar confusão na cabeça dos crentes. Pode um crente ainda estar roubando? Se nós somos príncipes, por que ainda nós estamos usando roupas andrajosas, farrapentas, mulambentas, praticando o roubo? Essa é a colocação do apóstolo Paulo para os crentes da sua igreja. Ou será que nós poderíamos, se o roubo tem feito parte da nossa vida, concordar com John Piper quando ele diz que pessoas que fazem assim, se comportando como as pessoas do mundo, não são novas criaturas, são crentes, evangélicos, presbiterianos, o que for, mas não são novas criaturas. Veja só, a gente é capaz de ficar indignado com roubo nos Correios, com roubo na Petrobras, mas nós nos justificamos a nós mesmos, meus irmãos, em roubos como, por exemplo, a pirataria. Todo mundo faz isso. Aí é ser muito detalhista, isso é ser muito legalista. Nós muitas vezes somos culpados, meus irmãos, de furtar horas de trabalho que são negligenciadas porque não tem ninguém vigiando a gente ou porque nós temos estabilidade funcional. Nós somos muitas vezes culpados, meus irmãos, de furtar nos impostos, de fazer dívidas e não pagar as nossas dívidas. Nós estamos dessa forma lesando o próximo de diversas maneiras. E muitas vezes o nosso discurso é esse, isso é ser muito legalista, né? Eu temo, meus irmãos, que no nosso afã de não sermos legalistas, nem moralistas, nós estamos nos transformando em crentes antinomistas. São crentes que defendem que nós não precisamos mais guardar a lei, não precisamos mais obedecer os mandamentos, não precisamos ter uma conduta ética, moral, exemplar. É do diabo, meus irmãos, tanto o legalismo quanto o antinomismo. Mas seguir os mandamentos de Deus com a motivação certa, no poder e na graça do Senhor, é o que é esperado de nós. Nós estamos vendo aqui a palavra de Deus colocando para nós regras, preceitos, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, porque somos novas criaturas, somos capazes de fazer isso. Nós podemos dizer não ao pecado, enquanto aquele que não nasceu de novo, ele é escravo do seu pecado, nós já fomos libertos dos nossos pecados. Essa é a roupa nova que é esperado de nós. No lugar de usar a força para tirar do próximo, a palavra de Deus diz para nós trabalharmos, e a expressão no original aqui é trabalhar suando, com cansaço, labutando. Para quê? Para poder ter para si e dar para o próximo e ajudar o próximo. Aquele que antes tirava do próximo, agora ele teve o seu coração transformado e ele prova que deixou de ser um ladrão quando ele investe, ajuda o próximo. Meus irmãos, essa faz parte da nossa ética protestante do trabalho.
E esse é um dia muito oportuno para nós nos lembrarmos dessa verdade, porque a ponte social que está sendo proposta entre Brasília e Santa Luz vem nos lembrar exatamente disso. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Provérbios 31, 20. Você apadrinhar essas crianças é demonstrar que o seu coração já passou por essa transformação, de só pensar em si, no seu bem-estar, e pensar também numa comunidade, numa cidade, com a qual nós temos um vínculo afetivo, espiritual e agora social, e podemos fazer uma transformação ali naquela cidade. Ninguém, senão Jesus, pelo novo nascimento, pode transformar um assaltante, um parasita da sociedade, num benfeitor da sociedade. Ninguém, senão Jesus, pode transformar um tomador num doador, conforme vimos aqui na sua palavra. E essa peça faz parte da roupa nova, do guarda-roupa de uma nova criatura, que é o agir sem egocentrismo, seja ele dissimulado, seja ele explícito, e agir no lugar com a roupa nova do altruísmo verdadeiro. Concluo, meus irmãos, o novo nascimento ele é inconfundível. Sai o guarda-roupa dos farrapos da moral e da espiritualidade humana e entra o novo guarda-roupa com a nova roupa da beleza de Cristo que Ele coloca no nosso caráter. Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, há uma nova roupa a vestir, há um novo caráter a ser demonstrado. Um pecador regenerado, onde o Espírito Santo habita, ele vai demonstrar, através das suas vestes limpas, libertadoras, que ele fala com integridade, que ele sente com moderação e que ele age com altruísmo. Mas, se o crente consciente e deliberadamente vive no pecado, nestes pecados, se o crente ele é conhecido como um mentiroso não confiável aí na igreja ou fora da igreja, se o crente é conhecido como tendo um temperamento totalmente descontrolado, dando brechas para o diabo nessa área da sua vida, se o crente tem uma conduta egoísta e lesiva ao próximo, o mínimo que nós devemos perguntar, cada um pergunte a si: estamos falando de uma nova criatura ou apenas de um crente? Porque hoje nós temos crentes que não nasceram de novo. Pessoas assim demonstram que não conhecem a presença do Espírito Santo, o poder de Deus. E o coral cantou uma música linda falando que viveremos pelo seu poder. A equipe de louvor cantou no início que nós temos agora um novo coração, regenerado, transformado. Ou será que ainda usamos os farrapos imundos do velho homem na nossa vida? Eu convido a igreja, nessa noite de ceia, a cada um de nós, humildemente diante do Senhor, fazermos uma reflexão, nos arrependermos dos nossos pecados diante de Deus, repensarmos sobre a nossa condição espiritual, se somos de fato novas criaturas, e nos apropriarmos, meus irmãos, da graça de Deus, para que nós possamos tomar esse propósito de mudança, tirar a roupa e os farrapos do velho homem e nos vestirmos do novo homem que está em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero convidar os presbíteros para estarem conosco aqui à frente, nesse momento. Por favor.